Olá, pessoal, bem-vindos. Quem tá entrando aí, seja bem-vindo. Bem-vindos. 2 minutinhos a gente tá começando, certo? Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar daqui a pouquinho. São 2h04, 2h05 a gente começa. Boa tarde. Vamos lá, pessoal. Vamos começar. 2h05. Boa tarde, né? No caso, eu sou professora de Geografia, professora Genaura, do Colégio Novo Milênio, certo? Quero primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e agradecer também ao Colégio Novo Milênio, que abriu a oportunidade aí para os professores, também para os alunos, né, estarem aí com essas aulas, com foco no Enem. Então, seja bem-vindo, Michael, meu colega lá do Colégio Novo Milênio. Pessoal, bem-vindos. Nós vamos trabalhar hoje com o tema urbanização, certo? Com foco no Enem. Então, independente, né, de quem vai fazer Enem ou não esse ano, o tema urbanização é um tema muito importante na geografia, certo? É um dos temas que mais cai no Enem, né? Um dos temas aí mais cotados todos os anos, né? Todas as edições de Enem cai a urbanização, sim. Então, a gente vai estar trabalhando aí alguns conceitos, né? Algumas peculiaridades aí a respeito desse tema, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre causas, sobre consequências, sobre os conceitos, para que vocês possam aí ter um bom desempenho na prova do Enem, ok? Então, gente, a gente vai começar a falar, certo? Sobre esses conceitos agora. E, no caso, eu preparei um slide rapidinho, só para vocês irem acompanhando alguns conceitos. E também a questão aí da problemática, né? Das causas da urbanização e também as suas consequências, né? E, no caso, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, ok? E nós estaremos trabalhando aqui com esse tema, independente da série, tá certo? 6º ano já começa a ver alguma coisa sobre urbanização, então já é importante também ir vendo alguma coisa a respeito, ok? Vou só virar a câmera aqui um pouquinho para vocês conseguirem observar aí o slide. Então, gente, a gente vai estar trabalhando aí, certo? Com o tema urbanização, né? No caso, meu nome é Genaura, sou professora de Geografia do Colégio Novo Milênio, para quem está entrando agora. E, no caso, gente, toda vez que a gente fala em urbanização, a gente tá falando justamente da zona rural, tá certo? Juntamente com a zona urbana. Só que acontece o seguinte, a gente vai estar falando não necessariamente do crescimento das cidades, mas sim daquilo que a gente chama de população urbana, ok? Então, o conceito de urbanização é o seguinte, quando a população urbana cresce em ritmo maior que a população rural. Então, não tem nada a ver com o crescimento das cidades. A urbanização é quando eu tenho mais pessoas morando na zona urbana do que na zona rural, certo? Então, se a população ela está crescendo, passou de 50%, eu já digo que essa cidade ela tem um processo de urbanização, ok? Então, o crescimento urbano, gente, vai ser realmente o crescimento físico, tá? Da cidade. Eu quero saudar aí o meu coordenador da manhã, Marcilon. Marcilon, seja bem-vindo.
Todos os demais que estão entrando aí, gente, na live, sejam bem-vindos. Então, ó, gente, crescimento urbano, né? Como eu falei pra vocês, o crescimento urbano vai ser o crescimento físico, tá? Das cidades. Vai ser o crescimento aí da estrutura da cidade realmente. Então, quando a cidade, ela cresce, a gente simplesmente diz que é um crescimento urbano. Agora, quando a população dessa cidade, ela fica maior do que a população da zona rural, aí a gente diz que tem sim o processo de urbanização. Gente, o processo de urbanização, ele é um processo bem antigo, tá? Ele é um processo aí, digamos que mais lento. No caso, a gente não tem urbanização, ele não é um processo novo, tá? Embora, né, quase todos os países tenham uma urbanização recente, ok? Mas a gente teve o início do processo de urbanização desde a época das primeiras civilizações. Então, quando a gente tinha a Mesopotâmia, quando a gente tinha o Egito Antigo, quando a gente tinha a civilização chinesa, a civilização japonesa. Então, todas elas já começaram aí com esse processo de urbanização. Mas, quando a gente fala em urbanização, a gente tem que realmente falar da população, tá certo? Então, ó, eu coloquei aí também a respeito aí, ó, de país urbano e país agrário. Por exemplo, o Brasil, né, que é o nosso país, foi por muito tempo um país agrário. O que é um país agrário? Um país que tem a sua maior parte da população ainda morando na zona rural. Então, nós só deixamos de ser um país agrário e passamos a ser um país urbano só a partir da década de 70. Só em 1970 foi que nós deixamos de ser um país agrário e passamos a ser um país urbano. País agrário, gente, não tem nada a ver com país agrícola, tá? País agrícola é aquele país que vive realmente da agricultura, que tem como atividade econômica a agricultura. País agrário não, é a população, né, majoritária morando na zona rural, ok? Continuando aí, ó, zona urbana e zona rural. Gente, a gente vê isso desde o Fundamental 1, que zona urbana ela vai corresponder, aí no caso, à cidade, né? E a zona rural vai corresponder ao campo. Então, a zona urbana e a zona rural, a gente tem em quase todas as cidades, a gente vai ter ainda uma partezinha de zona rural, tá certo? Poucos países, né, são completamente urbanos, ok? Então, ó, nesse sentido aí de zona urbana e zona rural, nós vamos ter aí aquilo que a gente chama de cidades e municípios. Muita gente confunde esses dois termos, né? Confunde aí o termo cidade com o termo município. Quando a gente fala em cidades, a gente está realmente falando somente da parte urbana do local, tá certo? Então, um município vai ser quando a gente junta a parte urbana e a parte rural. Então, isso vai ser o que a gente chama de município. Por exemplo, o município de Campina Grande vai ser a parte urbana de Campina Grande junto com a parte rural de Campina Grande, tá certo? Isso é o que a gente chama de município de Campina Grande. Cidade de Campina Grande, somente a parte urbana, onde a gente vai ter o centro e os bairros ali que estão adjacentes, né? Os bairros aí que estão circulando o centro da cidade, certo? Então, nós vamos ter somente zona urbana e zona rural formando o município. E somente zona urbana formando a cidade, certo? Então, muita gente acha assim, eu tô na cidade de Campina Grande, ou tô no município de Campina Grande. Não é a mesma coisa, tá, gente? Município é como se fosse o todo e cidade somente a parte urbana. Município é a parte urbana junto com o rural, tá certo? Então, ó, aqui eu coloquei também dois outros conceitos, que no caso vão ser aí, ó. Deixa eu voltar aqui. Cidades espontâneas e cidades planejadas. Gente, cidade espontânea é praticamente muito simples de entender. É praticamente aquela cidade que cresceu a partir de uma vila, a partir de um pequeno vilarejo, tá? Então, vamos supor, a gente tem um pequeno vilarejo. Aí, no caso, coloca uma igreja, coloca lojas, coloca, né, um comércio ali pequeno e aquela cidade ela vai crescendo.
Então, a partir disso, a gente chama aí de cidade espontânea. Foi a cidade que cresceu sem nenhum tipo de planejamento. Você simplesmente, né, foi crescendo aquela cidade e foi, no caso, se desenvolvendo. Cidade planejada, a gente realmente tem que ter aí todo um planejamento, tem que ter todo um processo de planejar, estruturar a cidade antes dela ser habitada, tá certo? A gente tem um exemplo clássico aqui no nosso país, que é Brasília, né? Brasília, ela foi construída realmente para ser a capital do nosso país. Então, como Brasília ela foi estruturada, né, antes de ser realmente habitada, a gente tem Brasília como uma cidade planejada. A gente tem outras cidades planejadas aqui no nosso país. A gente tem Belo Horizonte, a gente tem Palmas, né? São cidades planejadas. Teve todo um processo antes, né, para poder ela se tornar uma cidade. Cidade espontânea, né? São quase todas as cidades do nosso país. Aliás, quase todas as cidades do mundo, elas se formam aí de maneira espontânea, tá certo? Então, ó, eu coloquei aqui para vocês duas imagens, tá? A gente tem aí uma cidade planejada. E aqui, ó, gente, a gente tem Brasília, tá? Então, Brasília, ela realmente foi criada aí, né, no formato... o projeto inicial dela era para ser em formato de avião, né? Só que aí, devido ao grande crescimento de Brasília, a gente começou a ter as cidades satélites, tá? E Brasília, ela teve um crescimento maior do que o esperado. Então, ela foi planejada para uma determinada quantidade de habitantes e a gente teve praticamente o triplo, né, de pessoas que começaram a morar lá em Brasília. Então, Brasília é uma cidade planejada, tá certo? A gente tem outro exemplo bem clássico aqui do nosso país, que é Curitiba. Curitiba, gente, ela não é nem planejada nem espontânea. Curitiba, no caso, ela foi planejada, uma parte de Curitiba, ela foi planejada para ser realmente, né, estruturada para os habitantes. Só que acontece o seguinte, uma parte de Curitiba praticamente, né, aumentou aí o aglomerado de pessoas, ela começou a crescer rapidamente e ela ficou sendo a típica cidade aí mista, tá? Ela, no caso, esse termo, na verdade, ele não existe. Mas aí é como se você tivesse a mistura das duas coisas. Uma mistura de cidade espontânea e planejada numa cidade só. Então, a gente tem ainda uma mobilidade urbana muito ruim na cidade de Curitiba devido a esse processo de aceleramento. Ela teve uma parte planejada, mas aí a parte espontânea, né, acabou tomando conta, certo? Vamos para os próximos conceitos. Gente, eu tô falando os conceitos assim de forma geral, tá? Porque é preciso a gente saber, né, dos conceitos para que a gente entenda o contexto das questões, tá bom? Então, ó, na distribuição da população urbana. Apesar, gente, da Europa, né, ser um dos continentes mais desenvolvidos, a Europa, ela não tem a maior distribuição da população urbana. Por quê? A América, né, por ter vários países aí em desenvolvimento, a gente vai ter aí uma grande presença de problemas urbanos. Então, tem muita gente que continua saindo do campo, indo para a cidade. Então, isso faz com que a gente tenha um aglomerado muito grande nas cidades do continente americano. Então, no continente americano, a gente tem 76%, certo? De pessoas morando na zona urbana. No caso, urbanização, né? No caso, essa população urbana, realmente. Aí, 75% na Europa, 70% na Oceania. Gente, a Oceania, vocês sabem que é um dos menores continentes, né? O menor continente, aliás. Mas a gente tem 70% da população morando na zona urbana, tá? A África, com 38%, e a Ásia em último lugar. Gente, ó, a Ásia, ela é o continente mais populoso. Deixa eu voltar aqui para mim rapidinho. A Ásia, ela é o continente mais populoso. Como vocês sabem, 7 dos 10 países mais populosos estão lá na Ásia. A gente tem a China, que é o país mais populoso. A gente tem a Índia, que também é o segundo país mais populoso. E eles passam aí da casa de 1 bilhão de habitantes. A China com 1,4 bilhão de habitantes, a Índia com 1,3 bilhão de habitantes. Então, só esses dois países representam aí 20% da população mundial.
Mas ainda assim, a gente tem muitas pessoas na Ásia que moram na zona rural. Vocês sabem também que a gente tem a China, né, como sendo um país ainda agrícola, tá? Então, eles são um país ainda que sobrevive muito da agricultura. E eles são também um país agrário. A maior parte da sua população ainda mora na zona rural. Então, por isso que apesar da Ásia ser muito populosa, a gente ainda vai ter uma população urbana muito pequena, tá? Em relação aí aos outros continentes. Nesses continentes aqui, gente, ó, vocês viram que eu coloquei aí América, Europa, Oceania, África e Ásia. Não coloquei Antártida. Por que não coloquei Antártida? Porque a Antártida, gente, a gente não pode ter país, tá? A Antártida ela é um continente que é patrimônio da humanidade. Então, apesar da gente ter já algumas vilas, né, algumas casas lá, devido à assistência, né, que eles prestam para os cientistas que vão para esse continente para estudar, mas na Antártida a gente não pode ter cidade de fato, né, um país. A gente não pode, no caso, urbanizar a Antártida. Por isso que a Antártida não entrou aí nessa estatística aí, tá? Nessa porcentagem, ok? Aí, ó, continuando aqui, a gente vai ter aí algumas causas da urbanização. Com relação a essas causas, eu destaquei aqui 3 causas que são as mais importantes. Claro, né, que são inúmeras causas, mas aí as 3 mais importantes, que é o êxodo rural, né? Êxodo rural, gente, é a saída do homem do campo para a cidade. Não é simplesmente de um homem apenas, tá? É uma saída em massa, ou seja, a saída de várias pessoas, né? A saída em massa da população do campo para a cidade. Isso acontece muito devido à mecanização do campo. O campo ele está se modernizando, as pessoas geralmente estão ficando sem emprego, né? Sem espaço aí para trabalhar no campo e elas estão migrando para a cidade. Esse processo ele foi muito acelerado no século passado, que foi o século XX. Século XX, gente, a gente teve uma intensidade aí, no caso de êxodo rural, em todos os países do mundo. Final da Segunda Guerra Mundial, aí foi que esse processo de êxodo rural ele acelerou mesmo, porque a gente teve aquilo que chamou de explosão demográfica. Explosão demográfica vocês também estudam em história, tá? História explica muito essa questão do processo de explosão demográfica depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o êxodo rural é um dos principais fatores, porque se a gente tem as pessoas saindo do campo para ir morar na cidade, logicamente, né, nós vamos ter aí, no caso, esse processo acelerado da urbanização. Vai ter mais pessoas na zona urbana, nas cidades, então a urbanização ela vai estar em ascensão, tá? Em crescimento. O segundo ponto aí que eu coloquei, a segunda causa, foi a Revolução Industrial. Apesar da gente já ter esse processo de urbanização antes da Revolução Industrial, que foi no século XVIII, vocês também estudam em História, a Revolução Industrial, vê lá que a gente teve a primeira Revolução Industrial começando na Inglaterra, lá no século XVIII, depois a gente teve a segunda Revolução e a terceira, né? Alguns autores consideram que a gente ainda continua na terceira Revolução, outros consideram que a gente já está na quarta Revolução, tá? Mas aí, no caso, gente, o processo de Revolução Industrial acelerou ainda mais o processo de urbanização. Só para vocês terem ideia, durante o século XVIII, quando a gente teve a Revolução Industrial, a cidade de Londres alcançou o seu primeiro 1 milhão de habitantes. A gente passou a ter aí em Londres 1.800.000 habitantes ainda no século XVIII. Foi a primeira cidade a alcançar essa marca aí de 1 milhão. Aí a gente colocou aí também nas causas, tá? Modernização no campo. Modernização no campo está muito atrelado à questão do êxodo rural. Então, o campo se modernizando, a gente teve o êxodo rural aí acelerado. Então, uma causa, né, que está muito interligada à outra, tá? Então, a modernização no campo, o campo hoje em dia, ele não precisa mais de, digamos assim, né? Alguns locais onde a gente tem latifúndios, onde a gente tem grandes propriedades de terra, a gente não precisa mais de tantas pessoas trabalhando como era antigamente. Então, lá a gente tem as colheitadeiras mecânicas, a gente tem vários equipamentos, várias tecnologias aí que ajudam o homem do campo, ok? Deixa eu só dar uma pausinha aqui para me dar boas-vindas a todo mundo que está entrando, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós estamos falando aí de urbanização, certo? Quem está entrando agora, seja bem-vindo. Então, ó,
Agora a gente vai ver aí, ó. Coloquei uma imagem sobre êxodo rural, certo? E aqui eu coloquei as consequências, gente. A gente falou aí sobre as causas, né? Que no caso êxodo rural, revolução industrial, modernização no campo. Isso foram somente algumas consequências. Aliás, causas. Aí agora a gente vai falar das consequências. O que é que esse processo de urbanização ele causou, né? Nós temos aí, em primeiro lugar, os problemas urbanos, né? E temos também aí o crescimento rápido e caótico das cidades. Deixa eu voltar aqui para me explicar para vocês. Gente, quando a gente fala aí, no caso, ó, desses problemas urbanos, a gente tá falando de todos aqueles problemas que foram causados devido às cidades não ter uma infraestrutura necessária para receber essa quantidade de pessoas. Então, quando a população ela vem em massa, né? Quando a população ela começa a migrar muito rápido, como acontece no êxodo rural, e essas pessoas chegam na cidade, a gente não tem uma estrutura adequada para receber tantas pessoas. Isso acontece em quase todas as cidades do mundo. A gente tem muitos problemas urbanos, né, devido a esse crescimento acelerado, sem que as cidades elas tenham tempo para se preparar. Então, ó, um dos problemas urbanos mais frequentes hoje em dia é a questão da favelização, tá? A favelização porque as pessoas chegam na cidade e elas não conseguem, no caso, uma moradia adequada, tá? Então, elas começam a criar aglomerados, né? Favelização, gente, vou só desmistificar aqui um termo, porque tem muita gente que acha que favelização é simplesmente um local pobre, sem infraestrutura e que, no caso, é um local marginalizado. Não é, tá? Para a gente considerar uma favela, a gente tem aí que ter no mínimo 55 residências, tá? Que não sejam de alvenaria, que não tenham uma estrutura adequada, que não tenham aí, no caso, digamos assim, saneamento básico, não tenham toda uma infraestrutura, tá? Tem que ter no mínimo 55 habitações desse jeito, tá? Dessa forma, que não sejam de alvenaria e que estejam nessas condições aí, digamos que um pouco precárias. Então, a favelização, ela é um problema urbano, né, muito comum nas grandes cidades. Atualmente, também está se tornando um problema das médias, né, das médias cidades, porque nós temos pequenas, médias e grandes cidades, dependendo aí da quantidade de habitantes, tá? Então, ó, a cidade de Campina Grande, por exemplo, a gente tem 410 mil habitantes, então nós já somos considerados uma cidade de médio porte, tá? Então, a favelização ela vai ser um processo, né, que vai ser consequência aí da urbanização. Outros problemas urbanos, violência, tráfico de drogas, as enchentes, congestionamento, poluição do ar, poluição visual, poluição sonora. Então, ó, todos esses problemas aí são relacionados à questão aí desse crescimento acelerado, aí desse processo de urbanização acelerado, tá? Então, ó, nessa questão aí do crescimento rápido e caótico das cidades, que foi a segunda consequência que eu coloquei aí, o crescimento rápido, gente, ela traz aí, no caso, pra gente, um conceito muito agregado aí, a questão da urbanização, que é um conceito que a gente chama de macrocefalia urbana. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre macrocefalia urbana, certo? Então, ó, o crescimento rápido e caótico das cidades. As cidades, elas, como eu falei agora há pouco, elas não têm tempo para se preparar e elas acabam recebendo todas essas pessoas e elas crescem de maneira desordenada. Então, não tem mobilidade urbana, não tem uma estrutura adequada de transportes, acaba criando aí outro problema que é a questão do desemprego, a questão do subemprego também, que tem gente que acaba confundindo. Gente, desemprego é quando a pessoa realmente não tem nenhum tipo de renda, tá? Quando a pessoa está totalmente desempregada. Subemprego é quando a pessoa trabalha na informalidade, quando a pessoa trabalha aí sem carteira assinada, sem concurso público, quando a pessoa trabalha realmente em condições do emprego informal, tá? Então, a gente vai ter aí o emprego, o desemprego e o subemprego, tá? Então, o subemprego e o desemprego também são consequências do processo aí de urbanização. Então, também são problemas urbanos. Então, a cidade ela cresce aceleradamente, então acaba criando aí todos esses problemas.
Então, eu só coloquei essas duas consequências aí, ó, problemas urbanos e crescimento rápido e caótico das cidades, mas aí a gente tem inúmeras outras consequências, certo? Olá, Beatriz. Aí, ó, nós temos aí também, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, alguns outros conceitos, né? Coloquei aí umas imagens, ó, a questão do lixo, a questão da poluição do ar, a questão das enchentes. A imagem ficou um pouquinho distante, aí ficou um pouquinho pequena, mas aí dá para vocês perceberem mais ou menos, né? E aí a questão da favelização, né? A gente tem uma favelização muito intensa no Rio de Janeiro e em São Paulo, aqui no nosso país, mas a gente também tem em outras cidades, tá? Essas duas aí é porque são mais conhecidas, né? Aí a gente vai, gente, agora para o conceito de metrópolis. Ó, esses conceitos, é importante que vocês façam digamos assim, a leitura realmente do conceito, tá? Quando vocês estiverem estudando aí para o Enem, vocês façam a leitura desses conceitos, porque geralmente, questões do Enem, elas colocam alternativas aí de interpretação. Então, se você não sabe o que é uma megalópole, o que é uma metrópole, você acaba perdendo a questão, mesmo que a alternativa esteja com um conceito correto, mas aí inserida numa, digamos assim, num contexto errado da questão, tá certo? Então, metrópole, no caso, vai ser a cidade mais importante de um local. O que é a cidade mais importante, professora? Como é que a gente chama a cidade importante e a outra menos importante? Gente, quando uma cidade ela é autossuficiente, tá? Quando ela tem uma administração que afeta as cidades que estão circunvizinhas, a gente chama isso de metrópole. A gente tem 3 tipos de metrópole. A gente tem as metrópoles globais, nacionais e regionais. Esses 3 termos a gente não vai se deter agora, porque a gente acaba tomando muito tempo, tá? Mas aí vocês, quando estiverem estudando aí sobre metrópoles, vejam bem o conceito aí de nacional, global e regional, tá? As metrópoles, elas vão ser as mais importantes. Por exemplo, a cidade de Campina Grande é uma metrópole regional, porque ela é autossuficiente e ela agrega aí as cidades que estão circunvizinhas, tá? Então, a metrópole, ela vai ser uma das cidades mais importantes. Vamos supor, a gente quer comprar alguma coisa ou precisa de algum tratamento de saúde que a gente não encontra aqui na cidade de Campina Grande. Para onde a gente vai? Para Recife, né? Que é a cidade, digamos assim, mais próxima, que seja autossuficiente. A gente tem bons tratamentos de saúde lá em Recife, a gente tem um comércio também muito bom. Fortaleza também é outra metrópole que está bem próxima a nós. Então, assim, as metrópoles, elas são autossuficientes, tá? E elas atendem aí a necessidade das cidades que estão próximas, tá? Então, juntamente com esse termo de metrópolis, a gente tem o termo aí que a gente chama, ó, de região metropolitana. O que vai ser a região metropolitana? Vai ser, no caso, o conjunto, né, da metrópole com aquelas cidades que ela atende, tá? Isso aí a gente chama de região metropolitana. O raio, né, no caso da metrópole, juntamente com aquele raio de cidades que ela consegue alcançar, que ela consegue atender às necessidades. Então, a metrópole ela vai ter uma administração que vai afetar as demais. O que significa isso? Por exemplo, vamos supor, nessa pandemia mesmo, agora que a gente tá, né? Alguma cidade, ela determina aí o fechamento total, né? Lockdown. Então, as cidades vizinhas que querem agregar, que querem participar daquele mesmo processo, elas se juntam com a metrópole para fechar suas fronteiras. Esse é o exemplo mais clássico que a gente está tendo agora, né? Por exemplo, a gente teve um mini lockdown aqui na cidade de Campina Grande e as cidades vizinhas, elas tiveram que praticamente aderir, porque as pessoas elas não podiam aí estar passando as fronteiras, né? E, no caso, a região metropolitana, ela vai ser todo esse raio aí da metrópole junto com as cidades circunvizinhas, ok? Vamos só dar uma aceleradazinha aqui, porque o tempo passa muito rápido, gente. Olha só, conurbação. Tem gente que quando vê esse termo na prova, nem acha que é um termo relacionado a cidades, tá?
Conurbação, gente, vai ser quando a gente tem duas cidades aí que vão estar agregadas, né? Sua área urbana, ela vai estar junta, ela vai estar formando uma única mancha urbana. Como eu falei agora há pouco para vocês, em todo município, a gente vai ter aí a junção da zona urbana com a zona rural. Quando a gente tem somente zona urbana, é cidade. Quando a gente tem zona urbana e zona rural, é município. Então, as cidades, elas estão crescendo, né? Cada vez mais de forma, aí, digamos assim, que desenfreada, tá? Eu quero dar as boas-vindas aí para as minhas duas sobrinhas, Giovana e Jéssica, que estão me prestigiando. E para os demais aí que estão entrando, gente, tem algumas pessoas que eu não conheço, então, mas sejam bem-vindos todos. Então, gente, esse termo aí, ó, conurbação, eu coloquei aqui, ó, uma imagem, tá? Pra mais ou menos mostrar pra vocês. Só que a imagem, ela ficou muito pequena, é muito clara. Então, eu vou explicar pra vocês de forma que vocês possam entender, tá certo? Se eu tenho uma cidade, vamos supor, eu tenho uma cidade A, vou chamar de cidade A, tá? Cidade A e cidade B. Essas duas cidades, elas estão geralmente separadas por uma zona rural. Então, essa zona rural que fica no meio dessas duas cidades faz a separação daquilo que a gente chama de malhas urbanas. Malha urbana A, malha urbana B. Quando as cidades elas crescem bastante, que elas vão praticamente crescendo e elimina essa área rural que tem no meio delas, isso a gente chama de conurbação. Então, é como se eu tivesse um crescimento muito acelerado. Vamos supor, pegar o exemplo mais próximo da gente. Campina Grande e Lagoa Seca. Campina Grande está crescendo bastante, Lagoa Seca está crescendo bastante. Mas quando a gente sai de Campina Grande para Lagoa Seca, a gente ainda encontra parte da zona rural no meio delas, tá? Se essas duas cidades elas crescerem bastante e juntarem as duas áreas, né, as duas zonas urbanas, isso aí a gente tem o que a gente chama de zona de conurbação, tá? Zonas urbanas que ficaram juntas, tá? O Ligeiro, Sandra. O Ligeiro, no caso, é um bairro, né, de Campina Grande. Na verdade, ele tinha, no caso, essa separação aí por zona rural, mas ele era um distrito. Aliás, continua sendo um distrito de Campina Grande. É um bairro mais afastado. Como a gente também tem ali, ó, Galante, a gente tem São José da Mata, são distritos, né, de Campina Grande. Apesar de ter zona rural no meio, são distritos porque são bairros mais distanciados, tá? Então, ó, se as cidades elas crescem bastante, que quando você sai de uma cidade e chega na outra, você praticamente não vê a zona rural, né? Então, isso aí é o que a gente chama de conurbação. As cidades conurbadas é importante para a gente entender os outros termos que eu vou falar agora, tá certo? Então, ó, nós vamos ter aqui o conceito de megacidade. Gente, megacidade são cidades, não necessariamente é uma cidade muito grande, tá bom? Quando a gente fala mega, vou comprar um mega combo. Vou no fast food, vou comprar um mega combo, ou seja, é aquele combo que vem completo. No caso de mega cidade, não necessariamente a cidade ela cresceu muito a sua estrutura, mas ela cresceu a sua população, tá? As megacidades são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. No caso do Brasil, a gente só tem uma megacidade, que é São Paulo, tá? A cidade de São Paulo, ela é uma megacidade. Nas cidades que a gente vai ter aí, no caso, as primeiras megacidades, elas apareceram aí ainda na década de 1950. Então, na década de 50, a gente já tinha 3 megacidades, tá? A gente tinha a cidade aí de Tóquio, a cidade de Nova York, né? E a cidade de Mumbai, tá? Então, na Índia. Então, essas cidades aí, a gente tinha, no caso, elas com mais de 10 milhões de habitantes, são as megacidades. Aí, agora, a gente tá surgindo, gente, outro termo que a gente vai chamar aí de metacidade. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tem aí a cidade do México, tá? Que é uma megacidade, ok? A gente tem aí, ó, uma relação, tá? Com as maiores megacidades. No caso, ó, o Brasil, ele vai estar aí com a cidade de São Paulo, que é uma megacidade, é a terceira cidade, a terceira maior megacidade, tá? E a gente tem esse termo aí, ó, metacidade. Gente,
Tem muitos livros que vocês ainda não vão encontrar esse termo metacidade. Por quê? Porque é um termo novo, é um termo aí para a gente fazer uma variação da megacidade. Então, megacidade, cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Metacidade, cidades que têm mais de 30 milhões de habitantes. A gente só tem uma metacidade no mundo atualmente, tá? Essa metacidade que a gente tem hoje em dia, a que passa de mais de 30 milhões de habitantes. No caso, a gente tem aí Tóquio, tá? Tóquio, ela vai ser a metacidade. Por que uma metacidade? Porque passou de 30 milhões de habitantes. Cidades com mais de 10 milhões, megacidade. Cidades com mais de 30 milhões, metacidade. E a gente só tem uma, tá? Aí, gente, continuando. Falei agora há pouco para vocês sobre conurbação, que é a cidade que junta com outra área urbana. Duas áreas urbanas que se juntam e que no meio delas não vai ter zona rural. Então, juntando esses termos aí, ó, quando a gente tem várias metrópoles, né, várias cidades aí conurbadas e uma ou mais metrópoles, a gente tem esse termo que a gente chama de megalópolis, tá? As megalópolis, gente, elas são grandes áreas urbanas, né, de cidades que estão conurbadas, que tem mais de uma metrópole, né, que tem mais de uma cidade autossuficiente, e a gente forma esse termo aí que a gente chama de megalópole. Megalópole aqui no Brasil, a gente só tem uma, que é a megalópole que fica aí entre São Paulo e Rio de Janeiro, tá? No caso aí, a junção, né, de São Paulo, da cidade de São Paulo mesmo, com 39 cidades, e a junção da cidade do Rio de Janeiro com mais 13 cidades, quando a gente junta toda essa malha urbana, a gente tem a megalópole Rio-São Paulo, tá? A gente chama de megalópole Rio-São Paulo. A gente tem algumas megalópolis, né, no mundo, que a gente junta aí o principal termo aí das duas cidades. Por exemplo, a gente tem uma megalópole que a gente chama de Boston, tá? Que é quando junta aí a cidade de Boston até a cidade de Washington, nos Estados Unidos. Ela vai ser a megalópole mais importante do mundo, tá? É a maior, né? E a mais, digamos assim, a mais desenvolvida. A megalópole que a gente chama de Boston, tá? A gente tem outras megalópolis, tá? Que no caso aí a gente tem uma megalópole chamada Chippewa, tá? A Chippewa, na verdade, vai ser aí quando a gente junta Chicago até Pittsburgh, tá? Aí a gente vai ter a megalópole de Sansan, que é a que junta de San Diego até São Francisco. Tem uma megalópole no Japão que a gente chama de Tokaido. No caso, a Tokaido, gente, ela não vai juntar somente duas ou mais cidades, ela vai juntar praticamente o Japão todo, ok? Então, o Japão quase todo, ele leva aí toda uma malha urbana. Então, como vocês sabem, Japão é um arquipélago, né? Então, ele vai ter aí várias ilhas e eles vão agregar nessas ilhas e são na verdade, um país, tá? Que, no caso, aí é formado por 128 ilhas. Aí, no caso, a gente tem também uma megalópole intensa, né? Que vai tomar vários países, na verdade, da Europa, que é a megalópole que a gente chama de Manchester-Milão, tá? Ela vai desde o Reino Unido até a Itália. Então, ela passa pela Espanha, ela passa pela França. Então, é uma megalópole aí muito intensa, uma rede urbana muito interligada, tá? E no Brasil, a gente tem a Rio-São Paulo. Aí, pra gente encerrar, gente, deixa eu só falar aqui pra vocês esse conceito de macrocefalia urbana, que é quando a gente tem uma estrutura muito, digamos assim, que inadequada para receber tantas pessoas. É uma cidade que ela não estava preparada para receber tanta gente. Então, isso aí a gente chama de macrocefalia urbana. Eu gosto muito de, quando eu falo com os meus alunos sobre macrocefalia urbana, de brincar naquela história assim, de quando você faz uma comida diferente, né? E na hora de você almoçar, chega gente para almoçar. Então, você acaba pensando, e aí, eu vou dividir, vamos supor, você faz uma lasanha para você e seu esposo, ou seu filho, ou seu marido, ou sua mãe, e acaba chegando mais gente na hora do almoço. Aí você pensa, e aí, eu vou dividir a lasanha ou vou esconder a lasanha? Então, isso é o que acontece na macrocefalia urbana. A cidade, ela não está preparada para receber tanta gente. Então, acaba criando aquilo que a gente chama de inchaço de cidades, tá?
tá? Então, esse inchaço de cidades... Ok, Marcelão, já tô encerrando, aí eu vou salvar. Então, esse inchaço de cidades é o que a gente chama de macrocefalia urbana, é um crescimento exacerbado da população, sem essa cidade estar preparada para receber tanta gente, tá? Por isso que cria todos aqueles problemas que a gente chama de problemas urbanos, tá? E o último conceito, gente, que eu coloquei aqui para vocês, foi rede urbana, tá? A rede urbana, ela vai ser aí um termo, digamos aí, de hierarquia mesmo. Esconde? Mas não, eu acho que é a melhor opção. Então, gente, ó, a rede urbana, ela é realmente uma rede hierárquica. A gente vai definir a cidade aí da mais importante para menos importante. Professora, mas esse termo importante, eu acho que minha cidade é importante. Gente, a questão de importância aí é a questão realmente do desenvolvimento econômico da cidade, tá? E da quantidade de população, tá certo? Não necessariamente aí tá em termos de importância com relação à afetividade, não, tá? Não tem nada a ver com questão afetiva. Ah, eu gosto dessa cidade, eu acho ela importante, eu acho ela legal, eu acho ela boa. Não tem nada a ver com isso, não. É questão realmente de importância econômica e importância aí em relação a termo de população, se a cidade é pequena, média ou grande. Então, a hierarquia urbana, ela vai estar mais ou menos classificada dessa forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ela vem aí, ó. Tem um esquema clássico, né, que a gente segue aí da maior para menor, que a gente vai de metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local, até chegar em vila, tá? E a gente tem outra forma de esquematizar, né? Que a gente está esquematizando aí de acordo com a procura, né? De uma cidade para outra. Vamos supor. Temos aí a metrópole nacional no lado direito, tá, gente? Metrópole nacional, aí metrópole regional, que vai depender diretamente da metrópole nacional. Aí o centro regional, cidade local e vila. Por que esse outro esquema é mais usado hoje em dia, esse segundo esquema? Porque independente, gente, de você morar numa vila, ou numa cidade local, ou no centro regional, você pode ir diretamente procurar aquilo que você precisa na metrópole nacional. Vamos supor, você mora numa cidadezinha da Paraíba, vamos supor, quem mora em Queimadas, às vezes quer comprar alguma coisa e vem para Campina Grande, ou vai para João Pessoa, ou vai para Recife. Então, procura aí as cidades mais próximas. Mas nada impede que qualquer pessoa que mora em qualquer cidade do Brasil vá diretamente para São Paulo ou vá diretamente para o Rio de Janeiro. Então, por isso que esse segundo esquema, né, da rede urbana, ele é mais usado, tá? A gente tem esses dois esquemas aí da hierarquia. Esse primeiro... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Esse primeiro aí, que era o esquema clássico, que era mais usado antigamente, que a gente ia realmente por rede de importância. E esse segundo aí, que no caso é o mais usado hoje em dia. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né, alguma coisa. Vocês tenham aprendido também alguma coisa. E que quando vocês... forem estudar realmente aí essa questão de urbanização, vocês se detenham realmente no conceito, para que vocês não atrapalhem um conceito com o outro, tá? Principalmente o conceito de metrópole, megalópole, que às vezes costuma muito misturar aí os termos, ok? Então, muito obrigada, quero agradecer a todos que estiveram presentes. Agradecer também a quem for ver essa live, né, posteriormente. Agradeço a Marcilon, né, meu coordenador da manhã. Sandra, obrigada também pela presença. E quero agradecer ao Colégio Novo Milênio, né, por essa oportunidade de estarmos aqui dando essa assistência aos alunos, ok? Muito obrigada a todos e até uma próxima. Tchau, gente.